Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Luiz Felipe Amorim e aqui você vai encontrar conteúdo sobre futebol, jornalismo esportivo e tudo que diz respeito também a um pouco de entretenimento, porque é isso que a gente quer levar para você aí do outro lado no que diz respeito a essa quarentena que a gente vive, sem ter muito o que fazer, e a gente quer te fazer companhia daí do outro lado da tela. E hoje o cenário tem a ver com a história que eu vou contar. Porque a camisa que está aqui hoje, vou até trazer mais para perto, é uma camisa do Fluminense, da Dry World, uma empresa americana que patrocinou o Fluminense por pouquíssimo tempo. O Fluminense não gostou muito do material que a fornecedora entregou e também porque a fornecedora a princípio não entregou tudo que estava em contrato. O Fluminense acabou encerrando o contrato com a Dry World e fechando com a Under Armour, mas a Under Armour também hoje já deixou de ser fornecedora do Fluminense. Hoje o Fluminense tem a Umbro como fornecedora de material esportivo, mas tá aqui uma bela camisa, sem número, é uma camisa limpa mesmo. E tem um detalhe, essa camiseta eu ganhei da delegação do Fluminense que esteve aqui em Porto Alegre na disputa da Copa Ipiranga, Copa Internacional Ipiranga Sub-20 em 2016. Eu ganhei ela do assessor de imprensa Natan de Lima, que estava à frente da assessoria de imprensa da base do Fluminense naquele ano. E hoje a história tem a ver com vencer medos. Você já venceu medo na vida? Eu venci, e venci nesta história onde eu venci um medo para conseguir realizar um sonho, que era viajar para fora do estado e fazer um jogo no Maracanã. Mas antes de começar o vídeo, não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. E aproveita e diz se tem gostado das lives que eu tenho feito falando sobre futebol, falando também sobre outros assuntos. E a princípio, durante a semana que vem aí, terão mais novidades e mais lives acontecendo aí sobre outros assuntos, também envolvendo jogos. A gente está preparando um conteúdo bem bacana aí para levar para vocês. Então tá, né? Apresentado o tema de hoje e também feitos os clichês, roda a vinheta. Bom, essa história ela tem a ver com a primeira vez que eu andei de avião na vida. Sim, e foi para ir para o Rio de Janeiro. Transmitiu um jogo de Copa do Brasil em setembro de 2015. A partida era o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil daquele ano e Grêmio e Fluminense iriam se enfrentar no Maracanã. E a ideia de ir para o Rio de Janeiro surgiu do Jairo Cuba, que me convidou. Ele já estava se programando para ir e ele acabou me chamando para ir com ele para a gente fazer essa transmissão, e a equipe acabou fechando em 4 pessoas. Eu e o Jairo nas reportagens, Daniel Félix na narração e Paulo Bizarro nos comentários. Lembrando, eu e o Jairo Cuba estávamos no Rio de Janeiro fazendo o jogo do Maracanã, e o Paulo Bizarro e o Daniel Félix estavam transmitindo o jogo via OffTube. Para quem não sabe o que é OffTube, eu já expliquei aqui no canal, num outro vídeo ali, é só buscar ali que vai encontrar. Claro que essa viagem tem alguns pontos altos. Era a minha primeira vez no Rio de Janeiro e era a minha primeira vez andando de avião. E era a primeira vez também que eu ia pro Maracanã. E tudo começa no dia do jogo, porque no dia 23 mesmo, de manhã, eu e o Jairo Cuba, a gente embarca de Porto Alegre pro Rio de Janeiro, no finalzinho da manhã. E a gente chega no Rio de Janeiro no início da tarde. A gente ia alugar um carro para se locomover no Rio de Janeiro, porque lá o táxi é muito caro. E a gente tinha pego o voo do Santos Dumont, né? Então a gente desembarcou no Santos Dumont e o nosso hotel era em Copacabana. Eu acabei contando a chegada no Rio, mas não falei do voo, né? Vamos lá então. O voo foi tranquilo, o voo não teve turbulência, não teve nada e não teve medo também. Teve um friozinho na barriga, mas isso é normal em qualquer coisa que tu vai fazer pela primeira vez. Então o friozinho na barriga teve, mas o medo em si acabou não aflorando, né, na hora do pouso, nem da decolagem, muito porque também eu tinha segurança, eu estava seguro do que eu estava fazendo, não fiz de uma maneira forçada, foi de forma natural, e
por vezes isso alivia um tipo de medo ou receio de fazer alguma coisa. Pelo menos pra mim, né? Bom, agora que eu já expliquei a viagem, vamos voltar ao Rio de Janeiro. Depois de alugar o carro no Rio de Janeiro, a gente foi pro hotel. E chegando no hotel foi a primeira gargalhada que a gente deu em solo carioca. Porque o Jairo tinha reservado o hotel e ele não tinha me falado que hotel era, a gente só chegou e foi direto. A gente chegou e viu que era o Hotel Bandeirantes. A primeira coisa que eu falei pro Jairo foi assim, ó, Jairo, depois tu vai ter que encontrar o Hotel Galera. Porque a gente não pode ficar no hotel de outra rádio, brincando com ele em relação à Rádio Bandeirantes. Mas, tirando essa brincadeira, tiveram várias outras. A gente chegou no hotel por volta das 2h30, 3 da tarde e o jogo era às 10 horas da noite. Só que a gente estava um pouco distante do Maracanã, né? Então o Jairo tinha estabelecido que a gente sairia do hotel por volta de 4h30, porque o Jairo já tinha feito esse trajeto até o Maracanã outra vez e sabia que ali tinha muito fluxo de carro e a gente podia pegar uma tranqueira, que foi o que acabou acontecendo ali no entorno do Maracanã. O jogo em si ele foi marcado por um 0-0 xoxo, mas que tinha como maior estrela do jogo o Ronaldinho Gaúcho no banco do Fluminense. E ele acaba entrando no decorrer da partida, o jogo flui com normalidade e o Grêmio depois no jogo de volta acaba sendo eliminado pelo Fluminense por 1-0, gol do Fred de cabeça aqui na arena. E foi legal chegar no Maracanã, encontrar o pessoal das rádios daqui e também conversar com o pessoal das rádios do Rio de Janeiro, né? E isso acaba acontecendo porque eles acabam consultando a gente acaba consultando eles para também saber se locomover dentro do estádio, né? Porque a gente não conhece o fluxo de entrada do Maracanã, por exemplo, de acesso da imprensa ao gramado, e isso acaba fazendo com que a gente se comunique com os colegas que estão ali praticamente todos os finais de semana e meio de semana, porque os fluxos em estádios são diferentes, né? Aqui na arena é de um jeito para tu chegar no campo, no Maracanã é outro, na Arena da Baixada é outro, então tudo é diferente, tudo a gente precisa se informar e por vezes tu encontra um colega que consegue te dizer por onde tu entra, por onde tu não pode passar, e isso acaba facilitando um pouco o andamento, né, para tu chegar no campo e conseguir fazer teste de microfone, se comunicar com a cabine, transmitir o sinal e também transmitir o jogo. Mas passado o jogo, eu e o Jairo Cuba teríamos o voo de volta no dia seguinte, que era uma quinta-feira, e o nosso voo era à noite apenas, no Rio de Janeiro. Mas a gente saiu do hotel, obviamente, no check-out meio-dia. E eu e o Jairo Cuba resolvemos dar uma volta pelo Rio de Janeiro. A gente foi até a Barra da Tijuca. O Jairo, naquela época, ele participava como narrador de canoagem slalom, né, da Confederação Brasileira de Canoagem. E a gente foi até lá fazer uma visita pro pessoal da canoagem e a gente acabou se perdendo também no estacionamento do centro comercial onde ficava esse escritório do pessoal da canoagem, e foi outra gargalhada que a gente deu. E depois a gente acabou parando, né, pra comer alguma coisa e em seguida a gente já foi pro aeroporto. Chegamos lá 3 horas antes do nosso voo, mas foi uma experiência de grande valor para mim pessoalmente e de aprendizados, e tem lembranças que eu guardo comigo até hoje, que são alguns papéis que apenas no Maracanã eu vi serem distribuídos, e eu vou compartilhar com vocês aqui, que são essas folhas distribuídas pela Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a SERJ. Ela distribui essa planilha aqui, ó, que é a planilha de escalações, arbitragem, tudo direitinho antes do jogo. No intervalo do jogo tem uma com os scouts, posse de bola, tudo direitinho. E no final do jogo tem um resumo do que foi a partida. Sinceramente, olha, a SERJ tá de parabéns. E eu guardo isso com muito carinho, até porque foi a primeira vez que eu estive no Maracanã, mas também porque é um exemplo que o pessoal pode acabar seguindo aí em outras associações de cronistas esportivos estaduais. Mas, antes de fechar o vídeo, eu pedi, né, para que ele participasse de novo.
Ele participou na última live do canal, na terça-feira, e agora tá voltando para falar um pouquinho de como foi essa viagem pro Rio de Janeiro. O que tu tem para contar para nós, Jairo Cuba, sobre essa viagem pro Rio de Janeiro, a primeira viagem minha de avião para fora do Rio Grande do Sul? Algumas situações assim, né, um pouquinho engraçadas desse fato. Primeiro, o nervosismo do Amorim, né, pela primeira viagem de avião, pela expectativa de fazer um jogo, né, fora do estado, enfim, tendo essa possibilidade de viajar aí para fora do estado, lá para região sudeste do Brasil, né, para o Rio de Janeiro, que é uma cidade espetacular, estar no Maracanã. Então ele estava com uma expectativa muito grande, mas também tinha um pouquinho de medo do avião, viu? E outra situação também, logicamente, né, como praticamente todas as viagens, a Rádio Galera aluga um carro, enfim, para podermos nos deslocar lá pela cidade. Ou então, claro, hoje com os aplicativos é mais fácil, naquele momento ainda não tinha. Acabamos alugando um carro e tomamos uma multa, isso mesmo, né? Acabamos tomando uma multa lá no Rio de Janeiro, conseguimos a façanha, né, de ficarmos pouco tempo lá e ainda tomar multa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha acompanhado também a live da terça-feira, e semana que vem vai ter mais live, quinta-feira que vem tem mais vídeo, e eu espero por você no próximo vídeo aqui no canal, tá certo? Muito obrigado pela audiência e até a próxima!